Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce. Estamos iniciando mais um diálogo e definitivamente atendendo inúmeros pedidos que recebi para trazer à população da região de Ribeirão Preto a palavra da senadora Simone Tebet. Senadora, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom, eu só tenho a agradecer, Edmo, em seu nome, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, seu programa Diálogo com Edmo Bernardes. É um prazer muito grande poder falar para toda a população do interior de São Paulo, da capital mesmo, através do seu programa. Eu tenho um carinho especial por Ribeirão Preto, inclusive tenho uma afilhada aí fazendo faculdade de medicina, minha sobrinha, e minha mãe, por um acaso, está exatamente essa semana toda aí para poder, de alguma forma, dar uma assistência à neta. E é um prazer muito grande poder falar para uma região tão rica e próspera como é Ribeirão Preto sobre os reais problemas que afligem o Brasil. A senhora pode dar meu telefone, eles têm aí meu celular, tanto para sua mãe quanto para a sobrinha. Estou à disposição aqui na cidade, até porque tenho um irmão que é professor da USP, e a gente, se puder, o que ela precisar, a gente pode tentar ajudá-la, tá? Obrigada. Bom, senadora, me causa muita estranheza, confesso para a senhora, vejo muito pouco notícias muito se fala da senadora Simone Tebet e pouco se fala de um professor, advogado, promotor de justiça que foi, sociólogo, político, presidente do Senado Federal, ministro da Integração Nacional durante o governo Fernando Henrique Cardoso, governador e deputado estadual do Mato Grosso do Sul, além de prefeito de Três Lagoas. Por que pouco se fala desta bandeira política brasileira que é o seu pai, Rames Tebet? Edmo, acho que isso, você começou o programa de uma forma que tem tudo a ver inclusive com a minha proposta como pré-candidata à presidência da República. É o tempo de reconstruir o país. Né? Um país tão polarizado, tão dividido, que vive só o hoje, o agora, que não consegue lembrar da história, né, de um passado triste, no período de ditadura, onde tantos homens como Tancredo, Ulisses, Mário Covas estiveram ao lado do meu pai, que erguia a bandeira da redemocratização, porque pudéssemos estar aqui conversando, pudéssemos ter o direito saudável de escolher os nossos governantes. Eu falo muito de reconstrução do país porque isso me lembra muito um passado recente que nós não queremos ver de volta. Um país radicalizado, polarizado, de ódio, de fake news nas redes sociais, onde as pessoas não conseguem enxergar os verdadeiros problemas do Brasil. Eu estou fazendo todo esse para dizer assim, todo esse preâmbulo para dizer assim que você tocou talvez um dos pontos essenciais. É preciso resgatar a história, é preciso ver o que os grandes homens públicos, como o meu pai, você fez uma referência no início do programa, eu agradeço ao meu pai, Rames Tebet, do que eles representaram para a história do país e buscar nos seus bons exemplos, né, e das suas boas ações, exemplos para poder repetir, por que não, e a partir daí reconstruir o país para que possamos nos transformar no país que queremos. O país que nós queremos é o país que está acontecendo nesse momento em Ribeirão Preto. Conheço um pouco, como disse, a realidade, porque eu venho do agronegócio. Né? Um país tão forte, com um agronegócio tão forte como o nosso, não pode ter um povo tão pobre. É inconcebível essa desigualdade social. Né? Um país que tem uma cidade como Ribeirão Preto, uma das maiores cidades, não só em população, mas em PIB do Brasil, tem tanto a mostrar que, através disso, você consegue gerar emprego, você consegue trazer renda, você consegue causar dinamismo para a economia. Esse Brasil nós queremos, como exemplo, estender para todos os outros municípios. E isso passa por boas gestões, por homens públicos, como foi o meu pai e como foram tantos homens públicos que passaram pela vida da história da política brasileira.
E a senhora falou uma realidade que, para mim, o MDB da época, MDB que é atual MDB da época, seu pai ao lado de Pedro Simão, Ulisses Guimarães, Zé Sarney, lideraram, e não foi o PT, pode ter certeza disso, lideraram a redemocratização desse país, inclusive o seu pai, quando presidente do Senado, cortou na própria carne, que é o que mais a população espera hoje da política brasileira, ao caçar, ou não foi ele, mas na presidência do Senado, o senador Luiz Esteves, e o afastamento de Antônio Carlos Magalhães, Jader Barbalho e José Roberto Arruda. Quer dizer, se precisar de um carimbo de cortar na própria carne, isso se chama Ramstedt. Pois é, Edmo, é um pouco que o Brasil está atravessando, né? As pessoas não entendem por que o Brasil não consegue sair do lugar. O Brasil não faz o dever de casa, não sabe cortar, não só na própria carne, né? Mas sim combater a corrupção como ela tem que ser combatida, e dar o bom exemplo a partir de dentro, como também não sabe, não consegue avançar nas políticas públicas, nas reformas necessárias para alavancar o desenvolvimento. De um lado, cortar gastos. Há excesso, há gordura para cortar, numa reforma administrativa equilibrada, e não estou falando aí nem de fim da estabilidade do servidor, e muito menos demonizar o servidor, porque o problema não está nele. E, de outro lado, uma reforma tributária justa, que faça com que a economia realmente possa sair desse ostracismo. A gente fala muito do agronegócio, e o agronegócio é aquele que impulsiona o desenvolvimento do país, mas nós não podemos esquecer que os nossos produtos, a nossa carne, o boi sai sangrando para o exterior, que os nossos grãos, ao invés de serem semi-elaborados, elaborados, transformados realmente através da indústria em outro tipo de matéria-prima que não só commodity, ela vai em forma de commodity, nós vendemos mais barato por isso, ela é elaborada lá, como é o caso do couro do boi, nós não fazemos nem o wet blue, muito menos o semi-acabado e o acabado da forma como deveríamos, na quantidade que deveríamos, isso vai e depois volta num produto muito mais caro para o povo brasileiro, sem trazer o valor agregado através da cadeia produtiva, geração de emprego que isso ocasionaria. Então, quando a gente fala de um país que não consegue fazer minimamente, de um lado, cortar gastos para sobrar recursos, para colocar em asfalto, em drenagem, em habitação, que é tão necessária para as pessoas, em segurança pública, em investimentos, em rodovias, né? E, por outro lado, não consegue fazer uma reforma tributária que dê conforto para o empresário, para o comerciante, para o agricultor, para o pecuarista conseguir produzir e gerar emprego, essas duas grandes reformas que são as mães de todas as reformas, a gente tem que dizer, está tudo errado. Está errado o presente e não podemos jamais pensar em voltar ao passado, um passado que nós sabemos que tem grandes defeitos, grandes vícios. O Brasil é muito maior que isso, tem condições de ter, inclusive, candidaturas e pré-candidaturas que possam e que podem oferecer algo maior e algo melhor para o Brasil. Senadora, eu quero tocar um pouco, eu quero falar da sua candidatura à presidência, a pré-candidatura, mas eu não posso deixar de começar sem a CPI, da qual a senhora foi uma figura expoente, assim o público viu, assim a imprensa viu e assim eu vi, né? Quando eu entrevistei o senador Jorge Cajuru, um dos proponentes da CPI, ele disse, nós estávamos falando assim, o que a gente espera, né, de resultado da CPI? E nós, até dando risada, desculpe, até um péssimo exemplo, um péssimo momento, mas a gente até quase dando risada, dizendo o seguinte, olha, vão punir alguns lambarizinhos, mas os tubarões, naturalmente, seja os órgãos da Justiça, o próprio Senado, Câmara, PF, Ministério Público, enfim, não vão punir. E, mais recentemente, já saiu o primeiro caso do Covaxin, inocentando o presidente da República, e ali me parece que tinha provas suficientes para não ser o contrário. Bom, primeiro, Edmo, dizer que houve um erro gravíssimo, ao meu ver, da Polícia Federal. Polícia Federal não é órgão, não é Ministério Público, ela não pode opinar. É igual quando você vai numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, o delegado, que é o caso da Polícia Federal, é a mesma coisa, é um delegado da Polícia Federal,
ele colhe o depoimento, ele investiga, ele apura, ele coloca os fatos num papel, que é um inquérito, e manda para o Ministério Público. É o Ministério Público que vai dizer se isso, de acordo com a lei, deve gerar um processo ou não, se ele deve denunciar ou não o presidente da República. O que já me cheira aí alguma coisa como algo muito, muito direcionado e que já viola qualquer início de possível processo. Há que se verificar o que aconteceu nesse meio do caminho. E segundo, você mesmo disse, tinha fotografia, a própria confissão do presidente da República, né? Ali estava muito bem relatado no processo. Um deputado federal bolsonarista teve com o presidente Bolsonaro, apresentou uma denúncia, o presidente disse que iria levar para o chefe da Polícia Federal para que pudesse ser investigado, que é o papel. Então, nesse aspecto, ele como servidor público, embora um presidente da República, como agente político, ele não podia ter uma informação de um suposto crime de corrupção e não levar adiante. E não tem dados, nada que comprove que ele levou adiante. Por quê? Porque ele não levou, a própria polícia confessa que não recebeu essa denúncia. Então, começa por aí, tem muita coisa errada, o tempo vai dizer. Mas falando em relação à CPI, Edmo, a CPI cumpriu o seu papel, ela fez exatamente o que o delegado tinha que fazer. Nós éramos ali delegados, nós tínhamos que apurar os fatos. Nós não podíamos concluir, falar, condena-se, a sentença é tal, ou denuncia-se. A gente tinha que fazer o relatório, como foi feito, conclusivo, aprovar o relatório na comissão e mandar para as autoridades competentes. A própria Polícia Federal, o Ministério Público, as procuradorias. Agora, o observatório da CPI, que já está instalado, vai estar insistentemente cobrando das autoridades competentes providências. Eu não estou falando especificamente do presidente da República só, não. Eu estou falando de todo um suposto esquema de corrupção da ordem de bilhões de reais. Só a Covaxin eram 200 milhões de doses, era mais de R$1 bilhão, para que possa se apurar e punir aqueles que porventura cometeram alguma irregularidade. Mas eu confio na justiça, acho que ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte, e essa conta de mais de 600 mil mortes não pode ficar barato. A população brasileira quer e merece uma resposta em relação ao que efetivamente aconteceu. Bom, agora eu vou chamar um intervalo rapidinho. Nós vamos voltar daqui a pouco para falar da pré-candidatura da senadora à presidência da República. Até já! Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão. Promoção Poupança Premiada Sicredi. A sua economia pode virar um dinheirão. Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção. Posso até ganhar mais de 1 milhão. É Sicredi. Quanto mais poupar, mais chances de ganhar. Poupança. Diálogo, apoio, Valorap, Acirp, Mousse Cake e Sicredi.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo a senadora Simone Tebet, gentilmente abordando temas com relação à política, antecessora a ela, do pai dela, da CPI. Eu quero falar, senadora, primeiro do seu partido, né? Conversei com o presidente Baleia Rossi, devo estar no próximo dia 16 com o Michel Temer, ex-presidente. O MDB, para mim, sempre foi o maior partido do Brasil, juntando as esferas municipais, estaduais e federais. Mas o MDB também, raras vezes, conseguiu unanimidade dentro do próprio partido. Uns veem como democracia intrapartidária, outros veem como liberalidade. E eu queria saber como é que a senhora pretende juntar o próprio partido em torno da sua pré-candidatura. Bom, você, ao falar do partido, me permite aqui fazer uma referência especial ao presidente nacional do partido, que é o nosso querido deputado Baleia Rossi, que é da cidade de Ribeirão Preto, da mesma forma como em nome do presidente da Câmara Municipal, que também é o presidente do MDB Municipal, o Alessandro Maracá, cumprimentar todos os meus companheiros e companheiras de partido. Dizer que você usou uma fala, assim, uma frase muito feliz. O MDB é o maior partido do Brasil e é o mais municipalista, é o município, é o partido que tem mais prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. E é um partido que tem a palavra democrático, a letra D de democracia, não apenas no nome, mas na forma. É o maior partido do Brasil porque a vida inteira soube respeitar a pluralidade de pensamentos dentro da sua base e ouvir principalmente a base. A minha pré-candidatura, diferente das candidaturas que vieram no passado, inclusive a última recente, ela não veio de cima para baixo, ela veio de baixo para cima. Ela veio dos movimentos sociais do partido. Quem pediu que o MDB entrasse nesse processo, no momento crítico da história brasileira, da maior crise sanitária, a maior crise econômica, a maior crise social e a maior crise política e institucional que nós estamos vivendo desde a redemocratização, foi o MDB Mulher, foi o MDB Diversidade, o MDB Afro, o MDB Socioambiental, o MDB Juventude. O MDB, na sua essência, é que disse da base, do chão, dos mais de 2 milhões de filiados. Agora é a hora do MDB voltar a participar, ser protagonista da história, como aconteceu no passado, quando os partidos foram fechados, o MDB ergueu a sua voz, lutando contra a ditadura. Agora, diante desse momento de crise, é o maior partido de centro que tem condições de serenar os ânimos, de reconstruir o país com programas e políticas sérias para acabar com a fome, alimentar as pessoas, gerar emprego e renda. Então, nesse aspecto, é natural, Edmo, que o partido comece dividido. Nós estamos num país polarizado. O MDB é reflexo, ele é caixa de ressonância da sociedade, como também é o PSDB, que também saiu das prévias dividido, como são os outros partidos considerados de médio e grande porte. Mas isso não me abala. Eu acho isso natural e saudável. Esse debate vai acontecer. Hoje nós temos 20 dos 27 diretórios já dando apoio à nossa candidatura, e nossa candidatura, a partir do momento que pré-candidatura ganha visibilidade, ganha corpo, ganha popularidade, é natural que companheiros também venham. E eu cito com muita tranquilidade o posicionamento do meu colega Renan Calheiros, que eu respeito. O senador Renan Calheiros tem uma simpatia pelo ex-presidente Lula, mas disse claramente: olha, vamos aguardar ver se a candidatura da Simone vai deslanchar, vai crescer, e eu tenho certeza que vai, e obviamente tenho certeza que os companheiros que ainda não estão conosco se somarão, porque o projeto de cada um deles é o mesmo que o nosso, levar o desenvolvimento regional, o desenvolvimento nacional, para que nós possamos definitivamente garantir dignidade e cidadania a cada brasileiro. Eu encerro a tua pergunta com uma única pergunta que eu já tenho, inclusive, a resposta, e sei que cada um tem uma resposta, né? Que Brasil que queremos e para quem? Nós sabemos o Brasil que queremos e para quem queremos. Nós não queremos um Brasil que só Ribeirão Preto seja rico e seja atendido, que só a minha cidade seja atendida, que só algumas pessoas possam consumir. Nós queremos um Brasil para todos, que dê dignidade para todos, mas principalmente igualdade de oportunidade. Senadora, eu acho que foi um sonho que eu tive outro dia desse. Acho que foi um sonho. Parece que o pré-candidato João Dória, ele disse numa entrevista que ele queria uma mulher de vice-presidente. Aí eu não sei por que me veio na cabeça o nome Simone Tebet. Foi um sonho que eu tive, não?
Além de um sonho, há essa Pesadelo? pela mídia, Pesadelo? pela mídia houve, enfim, a mídia explorou uma fala do governador Dória, que eu admiro, respeito, tenho um carinho por ele, mas ele sabe também que não está no meu plano, nos meus planos, ser vice de ninguém. Eu sou pré-candidata à presidência da República, poderia aqui discorrer N razões para isso, mas eu ficaria com pelo menos duas. Primeiro, que eu quero servir o meu país e mostrar que as mulheres têm tanta competência quanto os homens para isso. Né? O propósito do maior partido do Brasil é realmente dizer: nós temos um projeto de governo que passa por um projeto econômico, social, de desenvolvimento de qualidade de vida. E segundo, Edmo, porque eu sou a única pré-candidata mulher. Num momento tão difícil como esse, numa população majoritariamente feminina, tem que ter uma voz indignada de uma mulher para dizer exatamente o que a mulher brasileira quer, não só para a mulher, o que nós queremos para a sociedade, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, o que nós queremos para os nossos idosos, o que nós queremos para os nossos trabalhadores. Então, assim, sou pré-candidata à presidência da República, não sou e nem serei vice de ninguém, o que não significa que não estarei conversando com todos os pré-candidatos do Centro Democrático. Já estive com o governador Dória, já estive com Alessandro Vieira, já estive com outros pré-candidatos como Felipe Dávila, eu estive com vários candidatos e estarei com Sérgio Moro, com todos aqueles que quiserem conversar. Afinal, nós vivemos numa democracia. Mas vou para afirmar e reafirmar que eu sou pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Senadora, na entrevista com o Felipe Dávila, ele me surpreendeu quando eu perguntei a ele: Felipe, uma das premissas do Partido Novo é não fazer coligação partidária. Como é que nós ficamos, já que existe um setor do país que não quer nem direita nem esquerda, que é um caminho de opção, não vou nem chamar caminho de centro, um caminho de opção. Como é que você se enquadra nisso? Ele falou para mim: Edmo, estávamos falando nisso, inclusive com o Amoedo, recentemente, e o Partido Novo vai mudar. O Partido Novo, se não decolar a candidatura, vai atrelar alguém que queira esse caminho. É também a sua filosofia, caso não aconteça com a pré-candidatura do MDB? Edmo, nós temos consciência que o Centro Democrático tem que se unir. Mas isso vai acontecer naturalmente, é imprevisível e nós não podemos antecipar. Para mim, eu acredito, por estar fazendo parte e ser do maior partido do Brasil, que nós temos todas as condições de chegar e conseguir unir todas essas forças democráticas em torno da minha pré-candidatura. Mas, como eu disse, nós estaremos e estamos dialogando. Inclusive, estive com o Fernando Dávila conversando sobre isso. E obviamente que não posso passar tudo que foi conversado, mas as conversas estão bem adiantadas nesse processo. Mas eu acho, particularmente para mim, e é uma convicção, que os pré-candidatos têm que colocar o carro na rua. Nós temos que percorrer o Brasil falando das nossas propostas, só podemos discutir uma possível coligação, né, ou união em torno de um nome, lá para abril, maio, que é um mês antes das convenções. Antes disso, nós não sabemos qual é a cara que o Brasil quer, qual é o pensamento que vai agradar, quem vai tocar o coração das pessoas. Então, agora é hora do Centro Democrático ir para a rua. Eu, ao contrário do que muitos da mídia pensam, eu não acho que o campo esteja poluído. Se nós analisarmos, muitos já ficaram pelo caminho. União Brasil não fala mais de candidatura própria, né, do ex-ministro Mandetta. O próprio PSD de Dado, a princípio, não fala mais na candidatura, num primeiro momento, do presidente do Congresso Nacional. Então, muitos estão ficando pelo meio do caminho. Isso é uma coisa natural que vai acontecer, então a gente não precisa, nesse momento, debater. Mas eu sou democrática, eu quero mesmo. Eu entendo que nós não podemos mais voltar ao passado. O passado não atende, já ficou no passado, não atende mais os interesses da população brasileira, e muito menos permanecer com um governo que, lamentavelmente, é negacionista, criou crises no meio de uma crise, em plena pandemia sanitária, mostrou, né, com seu negacionismo, que não está preparado para governar e proteger o nosso povo.
pelo amor de Deus, negar o direito de uma mãe, nem um presidente da República pode negar o direito de uma mãe vacinar os seus filhos. É um direito, se ela quiser levar os seus filhos para vacinação. Quer dizer, como é que se atrasa a compra de vacinas? Porque o presidente não reconhece a vacina como uma solução, uma prevenção para uma pandemia. Como é que se atrasa a vacina, levando essa quantidade de pessoas a óbito por esse atraso que eu chamo de criminoso? É uma omissão dolosa, né? Houve um negacionismo e, consequentemente, cometimentos de crimes. Então, nós não podemos nem voltar ao passado, nem permanecer como está. O Brasil merece algo mais. O Brasil é muito rico. Eu sempre repito, porque eu conheço um pouco a atividade econômica de Ribeirão Preto, né? Como eu disse, eu venho do agronegócio. Eu sei que o Ribeirão Preto só é forte como é porque tem no agronegócio a sua fonte, mas é mais do que isso, ele evoluiu. Antes era só usina de álcool. Hoje você tem grãos, um grande polo de tecnologia que é referência. A base hoje do Brasil, além das reformas, é você focar na indústria do conhecimento. Eu não estou falando só da educação de base, do ABC, da matemática, desculpa. Eu estou falando de oferecer aos jovens oportunidade ou de estar numa universidade ou ir para um instituto técnico profissionalizante para poder ser um bom trabalhador, ganhar 3, 4 salários mínimos, um polo tecnológico que possa, através de TI, inserir esse trabalhador no mercado de trabalho com inovação para que ele possa atender bem a indústria, ser contratado por ela, alavancar a indústria brasileira tão necessária e hoje sucateada. Enfim, nós temos muitas pessoas valorosas no campo democrático, que eu respeito, e nós vamos estar debatendo com eles para chegar lá nas convenções com um nome de consenso para irmos para o segundo turno e, repito, derrotar o candidato que representa o passado e o candidato atual, que é o presidente da República, que representa o presente. Senadora, nós estamos indo para o final do programa. Como é que nós podemos ajudar a incrementar o agronegócio, que é uma coisa importantíssima para o Brasil em termos de PIB, em termos de receita, em termos de emprego, quer dizer, talvez é a principal economia do país. Como é que nós podemos incrementar, já que nós temos China querendo comprar, Índia querendo comprar, ao mesmo tempo com intempéries, com seguro agrícola? Como é que nós podemos colaborar com esse desenvolvimento? Inclusive tomando cuidado com áreas, mantendo áreas indígenas, mantendo todas essas áreas, que parece que não é muito esse caminho que está sendo seguido. Edmo, primeiro, tirando o atual presidente da República do poder, porque ele é o principal causador dos problemas para o setor do agronegócio. Eu sou do agronegócio, minha família é do agronegócio. O produtor não vive sem meio ambiente. Destruí-lo é se destruir. Se eu destruir a minha propriedade rural, eu não produzo. Eu não me sustento e não sustento o Brasil, porque o produtor rural é que alimenta o Brasil e o mundo. Né? 30% das nossas exportações vão para a China, e a maior parte das nossas exportações são commodities, aquilo que nós produzimos. Mas o presidente vive alimentando essa dicotomia, como se fosse realmente excludentes. Ou era, no período da pandemia, ou era economia, ou era salvar vidas, como se fossem coisas distintas, e não era. Né? A mesma coisa, ou é agricultura e meio ambiente, ou é produção, ou é meio ambiente. Não são, as coisas estão em conjunto. Né? Nós falamos hoje no desenvolvimento autossustentável. Isso não significa que não existam predadores, é verdade. Há pessoas que merecem ser punidas, que depredam o meio ambiente, provocam o assoreamento dos rios. Enfim, você tem a mineração descontrolada na Amazônia, você tem realmente grilhagem de terras, mas não é o que acontece no centro-oeste, no sudeste, no sul do Brasil. Então, é preciso separar as coisas e é preciso parar com essa coisa de colocar o nós contra eles. Repito, o agronegócio brasileiro, ele cuida do meio ambiente. E vender essa imagem lá fora de que isso não é verdade, isso só afasta investimentos bilionários que se quer trazer para o Brasil, inclusive para implantar o carbono zero, e atrapalha o próprio setor. Então, eu vejo que a primeira forma de nós resolvermos isso é tirando o presidente da República para que nós possamos mostrar para o mundo que o agronegócio brasileiro é sério, produz com sustentabilidade, produz com fiscalização e, consequentemente, está apto a receber investimentos bilionários como os fundos de financiamento, o próprio governo americano quer, para que a gente possa estar produzindo ainda mais. Não precisamos aqui falar, inclusive para Ribeirão Preto,
do que significa hoje o agronegócio brasileiro. Nós conseguimos produzir, através da produtividade, da Embrapa, do avanço tecnológico, muito mais na mesma área que possuímos, sem haver necessidade de explorar as florestas. Em compensação, temos sim que fazer uma diferença. Há uma diferença entre a Amazônia Legal, que precisa ser preservada, com o setor produtivo do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste. Senadora, muito obrigado. A senhora foi muito gentil. Espero poder contar com a senhora a qualquer momento novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Gente, semana que vem estaremos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. A CIRP, valorize o perto, valorize o próximo. Muscake, venha reconhecer a unidade Itatiaia. Sicredi, gente que coopera cresce.